ativadas do reino, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje mais um dia, sejam bem-vindas à nossa jornada Mulher de Oração. Hoje nós vamos fazer o dia 4 de 30. E aí, tem feito as atividades? Está fazendo sentido para você? Pois para mim tem feito sentido, está fazendo sentido, e cada dia eu me apaixono mais e quero me aprofundar mais. Lembrando, né, que quando a gente escreve, nós aprendemos, quando nós transmitimos para o próximo, nós aprendemos ainda mais. E principalmente quando praticamos, né? Quando a gente se entrega profundamente a essa vida, né? De oração. Então são 30 formas de orar, 30 orações poderosas para fazermos uso aí no nosso dia a dia. Hoje nós vamos estudar Leve a sério a palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho mais, né? Sobre o que é isso, né? O que é levar a sério a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a nossa Bíblia, né? A nossa espada. Então, vamos lá? É impossível conhecer Deus sem saber o que sua palavra diz a respeito dele. A palavra de Deus ajuda você a entender o que dá certo em sua vida e o que não dá. A obediência à palavra de Deus começa com a determinação de não fazer concessões em relação aos caminhos do Senhor. Exige uma compreensão clara de que as regras e leis de Deus são para nosso benefício. Por isso, fazemos tudo para viver de acordo com elas. Quando se vive dessa maneira, cada passo de obediência leva mais perto da liberdade, da plenitude e do sucesso verdadeiro que o Senhor planejou para você, para mim, para cada um de nós, né? A minha vida nunca foi fácil, né? Aqui tem um testemunho da autora, ela relata um testemunho da vida dela. Eu vou relatar a minha. Eu acredito que a vida de cada um de nós tem os seus momentos difíceis, né? Às vezes a gente se sente injustiçada, como se só conosco, né, acontece certas coisas, né, que só a gente é vítima, né, do acaso ou das pessoas. A minha vida nunca foi fácil. Meus pais se separaram quando eu era pequena, fui criada, né, com mãe solteira. Via meu pai aos fins de semana, porém a gente não tinha esse relacionamento muito próximo, por ele já ser casado com outra mulher, por ele não ter talvez essa maturidade e por se relacionar só fins de semana, então nosso relacionamento, nossa intimidade era pouca, né? Era agradável naquele momento, mas de acordo que a gente vai tendo maturidade, a gente vai compreendendo. Aos 16 anos, a minha mãe faleceu. Então, o que acontece? Fica eu, um irmão de 13 e uma irmã de 18. Então, imagina, 3 crianças, né, adolescentes, uma fase assim bem delicada, onde não tinha ali os cuidados, né, materno e paterno. Aos 18 eu fui para Portugal, né, tentar uma vida para ser mais digna, né, obter recursos, e
A vida do imigrante não é fácil. A gente passa frio, a gente passa fome, a gente passa necessidade. E quando a gente não tem esse conhecimento, essa clareza da palavra, a gente sofre mais. E hoje, com essa maturidade, com esse conhecimento, né, mesmo pequeno, em vista da grandeza que tem muito para conhecer, né, da palavra de Deus, eu fico me perguntando, Deus, por que o Senhor não me mostrou isso há mais tempo? Por que o Senhor não me ensinou? Fico questionando com Ele, né? Porque o que a gente começa a aprender e a vivenciar é algo assim sobrenatural e que a gente almejava. Meu Deus, se eu tivesse essa cabeça antes, se eu tivesse esse conhecimento antes. Então a gente fica assim, né? Eu já estaria mais longe, a gente fica imaginando isso, né? Eu já teria conquistado algo maior e a gente fica sempre se questionando. Então hoje eu vejo, né? Se eu tivesse tido essa experiência, esse desejo de aprender mais da palavra e de viver mais a palavra, tenho certeza que tomaria, né, caminhos diferentes, com mais sucesso, com mais plenitude verdadeira. Mas enfim, glória a Deus que pude ter essa oportunidade, né, de conhecer a palavra, de me relacionar com nosso Pai Celestial e permitir que o Espírito Santo habite em mim. Aí a autora relata aqui: aprenda a levar a sério a palavra de Deus. Você precisa saber que é escrava da pessoa a quem obedece. Então, naquele momento, né, como eu tinha uma Bíblia, eu sempre andava com a Bíblia, porém eu não tinha discernimento, eu não tinha esse relacionamento mais puro, esse relacionamento sem máscara, verdadeiro. As minhas orações eram automáticas, né? Então eu não tinha consciência. Como eu não tinha consciência, eu era escrava do acaso. Escrava de recursos, escrava de pessoas para ter aceitação, para ter carinho, era escrava do acaso, né? Aquela necessidade de um afeto, porque como eu havia perdido a minha mãe e como eu estava ausente, né? De me relacionar com o meu pai, então eu tinha necessidade desse afeto, desse carinho. Então eu era escrava, dependente de outras pessoas. Inconscientemente, mas era. Eu só me sentia feliz se eu escutasse uma palavra de aprovação, uma palavra de conforto, e isso vai deixando a gente dependente, escravo mesmo dessas emoções, emoções essas que não provém de Deus, né? Porque nós não somos escravos. Nós temos que ser escravos, sim, dependentes, sim, do único, né? Que é o nosso Pai Celestial. Então, caso se entregue a uma vida de desobediência, como eu estava naquele momento, os caminhos do Senhor... Vamos lá, vamos retornar. Caso se entregue a uma vida de desobediência aos caminhos do Senhor, transforma-se em escrava do pecado. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, naquele momento, eu era escrava do pecado, que me levava à morte. Escrava de festa, escrava de bebida, escrava de carinho do próximo, né? Por não, né, preferir obedecer, ser escrava
de Deus, né? Ser escrava da palavra de Deus, a qual nos mostra o caminho da verdade, né? E da vida. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Em Romanos 6,16 relata isso para nós. Algumas pessoas pensam que estão completamente livres quando vivem em oposição aos caminhos de Deus. Então, eles não vivem livres, né? Libertos, mas sim eles vivem na libertinagem, na escravidão do mundo, na escravidão da sociedade, do que impõe, o que a sociedade impõe, dita as regras. Então, se eu não tiver aquela roupa para eu ir, tem que ter uma roupa nova, eu não posso ir com aquela roupa que eles já me viram. Não, eu tenho que beber, porque senão eu sou careta. Não, eu tenho que dançar, não, é moda, ser feliz. Então, essas escravidões que nos levam mesmo para a morte, e não para a vida, não para a liberdade verdadeira, né, do Senhor. Que a liberdade verdadeira do Senhor é o quê? É a gente poder viver a plenitude de Deus, né, resplandecer a clareza do Senhor, viver conforme Ele quer, conforme as leis, conforme os princípios, conforme o que é certo, para a gente ter paz, para a gente ter uma fé inabalável, para a gente ter certeza que independente de qualquer circunstância, a gente terá êxito, né? Teremos vitória. Liberdade é essa que nos traz a consciência dessa dependência, desse amor que é único. Liberdade é essa que nos liberta daquelas vozes que falam que você não vale nada, que você não é bom. Então essa liberdade, ela liberta falando que a gente é algo bom, que nós fomos projetados por Deus, que Ele escreveu a nossa história e que nós nascemos para dar certo. Então essa é a liberdade. É a liberdade de ter a certeza quem somos em Cristo, né? Que somos herdeiras do nosso Deus, que somos filha de Deus vivo e que somos co-herdeiras, né? Com Cristo. Nós, porém, podemos ser libertas da escravidão do pecado e nos tornar escravas da justiça, o que nos proporciona recompensas incontáveis. Romanos 6, 17 a 18. Para isso, precisamos reconhecer que somos incapazes de obedecer às leis divinas por conta própria. Somos fracas demais. Realmente, né? Somos fracos demais. Às vezes por tão pequenas coisas, né? Situações que acontecem no nosso dia a dia, a gente nos deixa levar pelas emoções. Então, nós temos que ter a consciência que pela carne a gente não consegue, né, ter essa liberdade, essa plenitude. E que somos dependentes e escravos de Deus para ter essa paz, para ter essa liberdade, essa plenitude, esse sucesso verdadeiro. Somos fracos demais, nem sempre conseguimos fazer a coisa certa, mesmo quando queremos. Com frequência, acabamos fazendo justamente aquilo que não queremos. Já observou que quanto menos você quer, né, algo, vamos colocar, eu cito sempre de filhos porque a minha realidade, né, o meu dia a dia é sobre isso, né? Eu decidi, eu escolhi me dedicar a eles, por amor, é uma necessidade minha, né? Materna, é uma decisão materna, porque eles vão crescer e assim eu posso prosseguir da maneira que Deus planejou, que um dia, né, sonhou para mim. Então, eu vejo como Ele me concedeu 2 crianças, não são minhas, mas sim dele, mas Ele confiou a mim. Qual é a minha obrigação? É cuidar.
Então, eu decidi cuidar mais inteiramente, né? Vamos integral. Prefiro trabalhar em casa, prefiro ter menos recursos para eu estar mais inteira para eles. Então, por isso, muitas das vezes, eu exemplifico com as crianças, tá? Muitas das vezes eu não quero bater neles. Não vou bater, ou não vou gritar, que isso é uma coisa assim muito de mulher, né? Principalmente mulher que veio com muito sofrimento, que a vida impôs ser ela mais viril, mais autoritária, mais controladora, que é uma coisa que também não foi concedida a nós mulheres, e sim aos homens, ser viris, né? Estar à frente, governantes da família. Então é algo que eu tenho trabalhado e tenho aprendido dia após dia na minha vida. Então, mesmo eu não querendo fazer isso, gritar ou bater, mesmo precisando disciplinar, eu não disciplino em amor. Eu acabo fazendo o que eu não queria, que é batendo ou gritando, fazendo algo que eu não queria realmente. E o apóstolo Paulo, ele fala assim pra gente: pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, o bem que ele deseja, que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele faz. Tá? Em Romanos 7,19. Mesmo alguém, né, tão forte na fé como Paulo, ele via Jesus e deve acrescentar, ele lutava contra isso, né? Ele tinha aquele relacionamento com Jesus e ainda lutava contra isso, contra essas emoções, contra esse espírito, né, que impedia dele fazer o que era certo, o que ele desejava. Depois que aceitamos o Senhor, temos um conflito interior entre a velha natureza pecaminosa e o novo redimido, né? Então, aquela Monique da balada, aquela Monique viril, aquela Monique autoritária, né? Aquela Monique da defensiva, então, e para não me atacar, deixa eu atacar primeiro. Então, eu tenho essa briga constante da velha Monique com a nova Monique. É uma briga que eu vou ter por muito tempo, né? Porque a carne tem seus desejos. Enquanto a mente deseja servir às leis de Deus. Jesus declarou: por que você me chama Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Se chamamos Jesus de Senhor, é nossa responsabilidade aprender a discernir o certo do errado. E somente por meio da leitura da palavra de Deus conseguimos enxergar o que é certo e o que é errado. Então, se nós praticarmos, né, a leitura de maneira certa, se nós buscarmos no livro da vida, porque isso aqui, a Bíblia, é para nós fazermos uso aqui nessa terra, para nós viver a lei aqui conforme a vontade de Deus. Porque na eternidade nós não vamos precisar da Bíblia. Porque o que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Então nós temos que manter um estilo de vida conforme a vontade de Deus. Temos que manter um estilo de vida semelhantes, sendo imitadores de Cristo. Santos, separados do que não provém de Deus, separados do pecado. Jesus nos livra do velho eu e nos faz livres para viver no poder do Espírito Santo. Nós escolhemos ler a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo
a vivifique em nosso coração e nos capacite a seguir caminhos do Senhor. Então, lembrando, lendo, né, a palavra de Deus, nós vamos ter clareza do que é certo e do que é errado. O que fazer. Na palavra de Deus, nós vamos aprender os princípios. Nós vamos ter esse estilo de vida e seguir, né, a Deus, seguir, sermos imitadores de Jesus Cristo, conforme a lei, conforme a palavra de Deus nos diz. E aí a autora relata aqui alguns bons motivos para permitir, né, que a palavra de Deus habite em você. Então, quando nós permitimos que a palavra de Deus habite em nós, é para o quê? Que nossas orações sejam ouvidas, é para que nossas orações sejam respondidas, para ficar distante dos perigos, para receber a cura e livramento, para permanecer num caminho que afaste da morte, para receber tudo que Deus planejou para você, para ter paz, para prosperar e ter sucesso, para ter o alimento da alma, para sentir a presença de Deus. Então não é só ler, né? Mas sim ter clareza, pedir o Espírito Santo, habita em mim, enche-me de ti, Espírito Santo. Dá-me sabedoria, traz clareza, mostra aquilo que ninguém viu na palavra. Faça que os meus olhos enxerguem, faça que eu compreenda, que eu tenha discernimento verdadeiro do alto. Que eu não tire as conclusões como eu quero, mas sim como Deus quer que eu enxergue, da maneira correta, né? É extremamente importante compreender que a leitura da palavra de Deus não nos justifica. A justiça vem apenas por meio da fé em Cristo, Filipenses 3:9. Então não adianta só ler, é preciso a gente discernir, é preciso a gente ter fé, acreditar que ali, né, é uma palavra viva, que nosso Deus Pai, Ele é um Pai celestial, que Jesus Cristo morreu na cruz e pagou preço, né, para me salvar, para me livrar. Ele levou sobre ele os meus pecados, os seus pecados. Está fazendo sentido para você? Então ele levou sobre ele os nossos pecados. Deus considera justa graças ao que Jesus fez, não por algo que você tenha feito. Então, nossa justiça não provém do que a gente faz, não provém das nossas obras. Ah, eu sou uma boa mãe. Ah, eu não bebo. Sou uma boa esposa. Ah, eu não falo mal da vizinha. Ah, eu não ando de fofoquinha. Ah, eu não xingo. Eu dou meu dízimo. Então não vem disso. Eu não sou justificada por isso, mas sim pelo que Jesus já fez por mim. Então, eu sou salva por meio da graça de Deus, por meio dele ter dado o seu único filho, né? Porque Deus, ele se fez Deus homem em Jesus. Jesus é Deus homem. Ele veio para ter uma vida como nós, para mostrar para a gente que é possível sim ter uma vida sem pecado, uma vida que luta contra a carne e que obedece às leis do Pai. Então, nós não somos justificados pelas nossas obras, pelas nossas ações, e sim pelo que Deus já fez por nós, né? Levando sobre si, pagando o preço
dos nossos pecados. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ame a lei do Senhor. O rei Davi, tão pecador quanto qualquer pessoa, né? Ele dizia assim: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Salmos 119, 162 e 163. Obedeço aos teus testemunhos, amo-o infinitamente. Salmo 119, 167. Davi amava a lei do Senhor. Ele também declarou: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Lembra que eu falei bem assim? Eu vivia com uma Bíblia. Gente, para todo lado eu vivia com a Bíblia. Não sei se vocês sabem, conhecem aquela Bíblia Novo Testamento, uma azulzinha. Porque desde quando me falaram assim, ó. Me falaram, a minha mãe me falou bem assim: a tua espada, a tua arma é a Bíblia. Só que eu não tinha conhecimento e discernimento. Eu achava que só por andar com ela já ia agir. Não é. Eu preciso ler, eu preciso crer que aquela palavra é viva. Eu preciso decidir, né? Seguir aqueles princípios, viver, né? Com o Espírito Santo habitando em mim, ele me enchendo todos os dias. Então, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmos 19, 7 e 8. A Bíblia fará o mesmo por você. Todas as vezes que ler a palavra de Deus, o Espírito Santo a iluminará em sua alma e você será continuamente renovada. Então, toda vez que eu ler, o Espírito Santo me iluminará, me dando discernimento, entendimento da palavra, sabedoria. Então, eu continuamente serei renovada. Ela abrandará os lugares de seu coração que se tornam duros. Então, aquelas dores, aqueles traumas que impedem de você avançar, quando você passa a ter esse relacionamento, a ler, o Espírito Santo, né, iluminando, ele faz amolecer, quebranta, permitindo que o nosso coração não fique mais duro, não viva mais aquela defesa. Lembra que eu disse bem assim, a minha defesa era o ataque. Antes da pessoa vir falar, eu já tinha um ataque. Por quê? Era a minha forma de me defender. Como eu me sentia, né? A Monique da infância, a Monique desprotegida, a Monique abandonada, porque a Monique já não era abandonada só pelo pai que tinha sido separada. A Monique também já estava sendo abandonada pela mãe, porque não compreendia que a mãe havia morrido. Aí na cabeça da Monique Deus, por que levou a minha mãe? Por que me deixou sozinha, desamparada? Então, meu subconsciente, ele ficava martelando. Então, a minha defesa como meus pais não estão aqui para me defender, eu tenho que ser forte e eu vou me defender. Então, qual era a minha defesa? Sendo agressiva, atacando. Só que de acordo que a gente vai lendo e vai aprendendo os princípios, as leis de Deus, que a palavra viva, ela vem para
nos guiar dia após dia, para a gente ir para os caminhos certos, para a gente ter plenitude, para a gente ter liberdade, para a gente ter sucesso. Quando a gente começa a compreender, a discernir, não há nada igual, não há nada comparável. E por isso, muitas das vezes eu fiquei, meu Deus, por que o Senhor não me mostrou isso, não trouxe clareza para mim antes? Mas eu decidi escolher, eu escolhi. Eu tive esse desejo ardente? Não, eu não tinha maturidade. Eu estava sensível aos desejos da carne, aos desejos de não, eu vou vencer, eu farei a minha história, né? Só que a minha história já foi feita, já foi criada, e eu não deixei, né? Naquele momento o Criador guiar. Eu não deixei o Criador permitir, né, que eu tivesse essa clarificação, porque eu não sentia esse desejo. Eu achava que só por ter a Bíblia na bolsa seria o suficiente. Ajudará a transformá-la na pessoa que o Senhor criou para ser. Você se tornará cada vez mais apta a resistir aos caminhos do mundo, que se opõem aos caminhos de Deus. Então, os caminhos do mundo, esse desejo da carne, ela vem opondo, né? Ela vem querendo, vem contra, né? O caminho de Deus, caminho do mundo, e aí eles ficam lutando, né? Ficam indo em contra. Por quê? Porque esse desejo da carne, ele fica te induzindo. Já a palavra viva, os princípios, o Deus vivo, ele fica te guiando, o Espírito Santo fica te guiando para o caminho certo. Então, quando a gente tem esse discernimento, essa prática, esse relacionamento com a palavra, ele te desvia, ele permite que você resista e não caia, né, nesses desejos carnais. Toda vez que ler a Bíblia, seu relacionamento com o Senhor será fortalecido e sua fé crescerá. Você sentirá a presença do Espírito Santo. Então, eu sinto a presença do Espírito Santo quando eu leio. E toda vez que eu leio, meu relacionamento com Deus aumenta. Porque eu tenho o quê? Uma escuta ativa. Porque o Espírito Santo fala, a voz de Deus fala, ela é mansa, ela é suave, ela é agradável. Então, começa a me guiar para os caminhos certos. A minha oração, ela é ouvida. Nosso Pai Celestial escuta. Então, esse relacionamento vai fazendo também com que aumente a minha fé. Terá maior clareza, esperança renovada, uma paz mais profunda. Você se tornará mais parecido com Cristo e amará mais a Deus e sua palavra. A Bíblia é a autoridade suprema de Deus sobre tudo que está relacionado à sua vida. Jesus disse que a verdade a libertará, em João 8,32. Mas não se trata de qualquer verdade, né? Não se trata da verdade, eu sou formada em direito, eu sei as leis, né, do mundo. Eu sou boa em finanças, então eu sou liberta. Eu sou boa em relacionamento. Então não é essa a verdade, mas sim a verdade verdadeira, né? A verdade verdadeira que Deus quer que vivamos essa plenitude, esse sucesso. A palavra de Deus é nossa maior arma na batalha espiritual. Ela é chamada de espada do Espírito, em Efésios 6,17. Lembra que eu falei bem assim? Que eu usava a Bíblia como espada. Porém, eu usava de maneira errada, só guardada na bolsa.
E às vezes lendo quando acontecia algo desagradável, né? Então eu lia por ler. Eu não tinha clareza, eu não tinha discernimento. Eu não tinha esse relacionamento para eu adquirir essa sabedoria do alto, para eu ser guiada pelo Espírito Santo. Quando a palavra de Deus não está gravada em nosso coração, corremos atrás de coisas que não nos preenchem. Fazemos coisas erradas e realmente é assim. Quando a gente não é guiado, quando a gente não é preenchido com a palavra de Deus, quando não está gravado em nosso coração e gravado, o que acontece? Na Bíblia, tem um trecho da Bíblia que me ajudou muito a discernir em Provérbios, que a boca fala, né? A sua boca, ela foi feita para abençoar, trazendo vida, ou a amaldiçoar, gerando morte. E muitas das vezes, eu não tinha esse discernimento, mas através da palavra, eu tive a oportunidade de discernir, de aprender. E isso é incrível, porque você pode abençoar, trazendo vida para a vida daquela pessoa, ou pode causar morte na vida daquela pessoa por uma simples palavra. Então, através da palavra, através da Bíblia, a gente tendo esse relacionamento, a gente consegue fazer uso. É muitos princípios, são muitas coisas. Na verdade, é a nossa vida, né? É o nosso estilo de vida. Não é só ler, eu li a Bíblia o ano todo. Não, é fazer uso. A palavra está falando isso, esse caminho é o certo. E ela também nos mostra o caminho errado. Então, ali está o exemplo de vida para você seguir o caminho certo e o de viver a morte, né? Essa morte da carne. Viver segundo os prazeres da carne, segundo a desobediência de Deus. Sem a palavra de Deus, acabamos indo em busca de amor e realização nos lugares errados. Terminamos aprendendo a lição do jeito difícil. Então, o que acontece? A gente tem que optar por aprender por amor, com amor. Não aprender de forma que nos causa dor. Então, a palavra, ela nos traz essa clareza, né? De viver uma vida por amor. Quando a gente não busca a palavra, quando a gente não se relaciona, a gente aprende as coisas da vida de maneira que é muito dolorida. Então, eu precisei passar por muitas situações a qual que me despedaçou realmente, me massacrou, me pisoteou por não ter tido esse conhecimento, esse relacionamento antes, por não ter tido essa decisão de viver, né, esses princípios, essa lei. Então, algumas coisas que eu passei, eu não desejo a ninguém. E aí, como que eu aplico na vida dos meus filhos? Maria, busque, leia, aplicando, né? Cada dia introjetando nela, ó, internalizando, permitindo que ela internalize de pouco a pouco e se relacionando. Porque o Deus que eu falar não é o mesmo para ela sentir. Porque enquanto a gente só escuta, é muito vazio. É muito vazio. E a gente vai buscando em coisas ou em pessoas esse preenchimento. E só nos leva a sofrimento. Agora, quando sentimos,
quando desejamos, quando temos plena certeza que Ele é o nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo já levou sobre Ele, né, os nossos pecados, que somos salvos mediante a graça, porque Deus é misericordioso, Ele é justo, e que o Espírito Santo habita em nós, então a gente começa a ter um estilo de vida totalmente oposto do que os desejos da carne fica querendo, né, que a gente tenha como estilo de vida. Então o convite de hoje é: se relacione, leve a sério a palavra de Deus. Não lê por ler. Ler com entrega total. Tira aquele momento. Não precisa ser o dia todo, gente. Não precisa ser 1 hora. Se você lê por inteiro, se tem uma palavra que você não compreende, pesquisa, né? Mas o que essa palavra tá querendo dizer? Não entendi, não compreendi. Pesquisa. Vai no Google, pesquisa e volta para a palavra, para você compreender o que a palavra está te dizendo. E de acordo com que você for lendo, que você for compreendendo, se relacionando, sua fé será aumentada, né? O Espírito Santo te guiará para os caminhos certos, o caminho que Deus quer, né? Para você acessar. Porque como nós já estudamos aqui na introdução, Ele quer que a gente tenha essa vida plena, essa vida cheia de paz, essa vida com sucesso, essa vida próspera. Prosperidade não é o financeiro, prosperidade é você ter um relacionamento com o seu esposo saudável, um relacionamento com o seu esposo maduro, aberto, onde você pode se entregar por completo, né? Sem precisar de um espelho ou de um vidro que impede de você se relacionar, de falar certas coisas para o seu esposo. Prosperidade verdadeira é você ter filhos saudáveis, filhos crescendo, né? Em sabedoria do alto, nos caminhos certos. Prosperidade é você ter uma vida saudável, não só física, mas espiritualmente. Então, prosperidade, ela vem em todas as áreas. É claro que Deus já nos deu todos os recursos, basta a gente acessar, né? Basta a gente acessar. E é claro, acessando, que a gente tenha consciência também de abençoar outras vidas. Porque o que Ele quer é a paz que eu sinta, que eu transmita para outras pessoas. Se eu não transmito essa paz, significa que eu não tenho essa paz. Então eu tenho que me encher de Espírito Santo, me encher de sabedoria. Só que eu também não posso esperar ficar cheia. Eu tenho o pouquinho que eu vou aprendendo, eu vou transmitindo, eu vou permitindo que a outra pessoa enxergue. Não é que eu venha me aparecer, mas que ela enxergue naturalmente. Então Deus quer isso, que a gente transmita, transborda, né? Para o próximo. Vamos concluir. O poder da palavra. Tem uns versículos aqui poderosos sobre a palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 33. Então, tudo passará, menos a palavra do Senhor. Ela permanecerá. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. Então, vamos gravar as palavras de Deus no nosso coração. Porque assim vai ficar mais fácil da gente desviar daquele caminho tortuoso,
daquele caminho que fica convidando. Vem, vem, você tá sendo careta, sai fora, isso não é vida, isso não é alegria, isso não é felicidade. Então, se a gente grava no nosso coração, se a gente traz a consciência, se a gente vive conscientemente das leis do Senhor, se a gente busca se relacionar dia após dia com a palavra de Deus, então a nossa fé é aumentada, né? A nossa fé é aumentada. E a gente tem um estilo de vida conforme Deus quer para nós. Vamos orar? Fez sentido para vocês? Vocês têm aprendido? Têm colocado em prática? Lembrando que no grupo Ativadas do Reino no WhatsApp, você tem o resumo e tem as atividades. Gente, as atividades são simples, mas é enriquecedora. Porque traz a consciência, né, do que temos que mudar, do que temos que melhorar e praticar. Nós temos que praticar, tá? Lembrando que a constância leva à habilidade. E se a gente tem hábitos, né? Se nós criamos hábitos, nós vamos ter como recompensa, como juros, né? Aquilo que a gente tanto deseja. Se eu tenho um hábito já, eu vou para academia todos os dias. Então, como juros, eu vou obter o quê? Uma vida saudável, um corpo melhor. Não significa só em estética, mas eu terei uma vida mais saudável, livre de doença. Então, esses são os juros, né? De eu ter um hábito, de eu criar hábitos. Esses são os juros. E esses juros todo mundo quer, né? Quem não quer um juro desse, né, gente? De ter essa recompensa. Então, vamos praticar, vamos ler a palavra, vamos buscar entender. Se não conseguimos aprender, compreender, ter discernimento, peça ajuda. Peça ajuda a alguém. Vamos ser cristão, vamos seguir Cristo, vamos ter um estilo de vida separado. Vamos ser santos. Vamos orar. Pai amado, Deus de amor, bendito és tu, grandioso é o teu nome. Pai, venho diante de ti, Senhor, que permita que aprendamos mais sobre ti, que através da palavra possamos ter clareza, possamos ter discernimento do caminho certo a seguir. Que os desejos da carne não venham tomar sobre ele a minha vida, e sim o Senhor. Que o Espírito Santo venha habitar e encher todos os dias. Enche-me, Espírito Santo, enche cada um de nós. Que possamos estar sensíveis, que possamos ter sensores do Espírito Santo para nos livrar dos caminhos tortuosos, dos caminhos que não provêm de Ti, Senhor meu Deus. Senhor, que através da palavra possamos fazer uso, possamos ter uma vida próspera, uma vida plena, uma vida liberta, uma vida com sucesso. Que através da palavra possamos aumentar a nossa fé cada vez mais e compreender que através da palavra o Senhor escuta as nossas orações. Obrigada, meu Deus, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra nos traz paz, a Tua palavra nos aconselha. Eu te amo, Senhor, que possamos fazer uso da palavra de maneira correta. Obrigada por tudo, Senhor, te agradeço e te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Espero que tenha feito sentido para você. Vamos fazer uso da palavra. Um dia abençoado. Lembrando, amanhã teremos, né, mais estudo. Amanhã nós vamos vir com o ponto Transforme a adoração em hábito. Então, amanhã temos mais um ponto a estudar, às 8h30. Hoje foi o 4h30. Beijos, um fim de semana abençoado.
para cada um de nós e que o Espírito Santo habite em cada um de nós. Fique com Deus.